Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, gente, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta live da série Setembro Amarelo, nossa penúltima live, né? Penúltima live. Quarta-feira que vem será a última dessa série de lives, mas nós faremos outras com certeza. E nós abrimos uma enquete perguntando qual assunto que vocês prefeririam nessa live dentro de 4 opções. E o assunto escolhido foi ansiedade. Hoje em dia, tão comum, de 10 pessoas que a gente conversa, pelo menos 9 vão reclamar dos sintomas da ansiedade. Então tá muito generalizada essa questão e muitas vezes também a gente acaba colocando tudo na conta da ansiedade, né? Então nem sempre como desculpa, é né? ansiedade, mas assim, como tá tão comum usar esse termo, as pessoas atribuem tudo à ansiedade. Então nós vamos entender melhor agora sobre esse tema e esclarecer algumas dúvidas. Se surgirem dúvidas além das que a gente vai colocar aqui, vocês podem mandar pelo direct que a gente vai estar respondendo da melhor forma. Isso aí. Vamos. A Daphne está aqui Eu novamente. Estou aqui, boa tarde. Não é uma Estou voz aqui do além. Atrás das câmeras. Muito feliz nesse projeto. Eu existo. Muito feliz da gente conseguir, né? Tá aí cumprindo e entregando as lives semanais. Sim, tem sido nem muito sempre bom. No horário pontual, porque afinal de contas a gente tem uma agenda e essa agenda às vezes muda, né? Tem as circunstâncias Sim. que mudam, mas o importante é que a gente está entregando toda quarta-feira o nosso conteúdo. E muito conteúdo, né? Muito conteúdo tem sido entregue. Se você não assistiu as outras lives, depois que acabar essa, pode ir lá no IGTV da Ellen, que estão Sim. todas lá, completas. Então, na íntegra, a gente está soltando os dropzinhos dos vídeos, né? Mas se você quer conferir a live inteira, você pode conferir no IGTV. Isso aí. Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos lá. É muito comum as pessoas confundirem depressão e ansiedade. Qual é a diferença? Então, olha, eu acho que assim, a diferença mais assim, qual que é a palavra que fala? Gritante? Gritante, isso. A diferença mais gritante e a forma mais fácil de você entender é você entender que a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Então, a grosso modo, seria isso. A ansiedade é uma preocupação excessiva com as possibilidades que podem acontecer e direcionada para o negativo. Então, a pessoa ela vai ter essa preocupação, ela vai ter esse excesso de análise do futuro, mas tendenciando sempre para o negativo. Quais as possibilidades negativas que podem acontecer? Isso gera nela um pânico, um medo, tanto que a ansiedade a emoção que mais movimenta a ansiedade é a emoção do medo, ela é movida pelo medo. Então, o que pode acontecer de ruim, o que pode dar errado, quais riscos, quais perigos que eu estou correndo na minha vida hoje. Então, é isso que a pessoa ela vai inundar os pensamentos dela desse tipo de preocupação. Já a depressão é uma melancolia, é algo que a pessoa ficou presa no passado, que isso gera uma tristeza. Então, ou a pessoa ela lembra de quando ela era feliz e parece que ela só pode ser feliz naquela época, ela só pôde ser feliz naquela época, ou ela viveu alguma situação traumática que deixou ela presa naquele passado. E isso gera nela uma emoção de tristeza. Então, o que movimenta a depressão é a tristeza, é a falta de vontade, é o conformismo, é a desmotivação para as coisas da vida. Então, ela começa a declinar convites para estar entre as pessoas. Ela não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de sair da cama.
ela não tem mais sonhos e objetivos, ela só fica pensando em coisas que aconteceram, que poderiam ter sido diferentes, ou alguma fase da vida dela em que ela era feliz e agora ela não é mais. Então basicamente é isso, a diferença entre ansiedade e depressão. Muito bem, bem explicado aí. Então, ansiedade é excesso de futuro. Isso. Futuro. O Pedro Bial tem um texto, né, que é aquele texto do uso de filtro solar. Ele fala que ser ansioso é como mastigar um chiclete esperando resolver um problema de matemática. Que não adianta nada, né? Você tentar adiantar o futuro não adianta. Só vai te fazer perder a paz do momento. Exatamente. E quando você espera desse futuro possibilidades negativas, pior ainda. Porque também tem a questão de que a gente sempre fala aqui, que as vibrações que você emana atraem as experiências. Então a pessoa ansiosa, quanto mais ela se preocupa, quanto mais ela tem medo, quanto mais ela espera que coisas ruins vão acontecer na vida dela, infelizmente ela aumenta muito mais a probabilidade disso acontecer na realidade. Então quanto mais ansiosa ela fica, mais as coisas ruins vão acontecendo, comprovando aquela crença limitante, e mais ainda ela fica ansiosa. Então é um ciclo, né? Um ciclo vicioso que ela vai gerando dentro dela mesma, aonde culmina nas crises, né? Crise de pânico, a crise de ansiedade, onde aqueles sintomas eles vão crescendo tanto dentro da pessoa, que ela chega a uma situação que é muito semelhante à morte. Então o relato das pessoas que têm crise de ansiedade, de pânico, é que ela tem a impressão de que ela vai morrer naquele momento. Então é porque isso vai tomando uma proporção tão grande que realmente a impressão que ela tem é que ela vai morrer. Ela começa a ter sintomas físicos disso. Taquicardia, dor no peito, sente dor como se fosse infartar, formigamento no braço, nas pernas, é bem sério. Mas ela é sempre ruim? A ansiedade é algo sempre ruim? Ou tem um limite ali, onde ela se torna nociva ou não? Porque eu acho que é um sentimento muito presente, né, na vida de todo mundo. Quantas vezes a gente já fala assim, eu tô ansiosa, eu sou ansiosa. E às vezes não é uma coisa ali passageira. Qual que é o limite, assim, entre a ansiedade boa, entre aspas, e a ruim? Então, a ansiedade, ela é boa, ela é necessária para nós seres humanos. Então, imagine assim, o homem das cavernas que sente um cheiro de fumaça. O homem das cavernas lá atrás sentia um cheiro de fumaça. Isso gerava nele uma ansiedade. E aí ele começava a tomar todas as precauções necessárias para que ele e a família dele tivesse protegido daquele incêndio, daquele perigo que eles estão correndo. Ou, por exemplo, eles estavam lá dormindo nas cavernas e escutavam um barulho. Então já a primeira coisa que imagina é que tem um predador ali fora. Aí eles vão tomar as precauções para se proteger daquele perigo, que é um perigo real. Então a ansiedade, ela é uma forma de você se antecipar de algum perigo que você esteja correndo. E ela é necessária. Então, por isso que a gente tem a precaução, a gente toma os cuidados para que não corra o risco de acontecer alguma coisa ruim. Então, quando isso tem um motivo real, palpável, é muito válido, é muito necessário. E também a ansiedade boa, que é aquele sentimento assim de expectativa quando alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, vai ter um filho, e aí você fica naquela ansiedade de ver o rosto da criança, tanto o pai quanto a mãe. Por exemplo, fez uma prova e fica ansioso para saber o resultado da prova,
né? Ou vai começar num emprego novo, numa escola nova, então gera uma ansiedade, como que vai ser, o que vai acontecer, quais as pessoas que vão estar lá. Então isso é bom. Ou vai viajar, vai fazer uma viagem, também gera ansiedade, né? Nossa, eu tô ansioso, não vejo a hora de viajar. Então essa é uma ansiedade boa. Quando ela se torna patológica? Ela se torna patológica quando ela começa a evidenciar sintomas que estão te fazendo mal. E principalmente também pela frequência que você sente isso e os motivos. Então, se tudo é motivo de me deixar ansioso, né? Mesmo sendo um perigo real ou sendo um perigo imaginário, e essa ansiedade está me gerando sintomas onde eu sinto angústia, onde eu sinto estresse, onde eu tenho medo, onde eu fico estressado, isso daí é uma ansiedade ruim. Então todas as emoções que a gente tem, eu costumo dizer que não existe emoção ruim. Todas as emoções, elas são necessárias. A tristeza é necessária, o medo é necessário, a raiva é necessária. Todas as emoções, elas são necessárias, elas são responsáveis pela nossa sobrevivência. Se nós sobrevivemos enquanto ser humano, foi graças às nossas emoções. Mas o problema é a proporção que você dá para elas e as causas que estão levando a essas emoções. Se eu tenho medo de tudo, se o medo está me bloqueando, se o medo está me impedindo de chegar nos meus objetivos, se o medo está me limitando, está me paralisando, então esse medo é patológico. Se a tristeza não está me deixando levantar do sofá e eu estou sentindo isso há muito tempo, aconteceu alguma coisa, um evento, perdi uma pessoa que eu amo, um ente querido, é necessário ter esse momento de pausa, de reclusão, esse momento em que o próprio corpo ele precisa se reenergizar. É por causa disso que a tristeza deixa a gente mais apático, mais imóvel. Por quê? É uma tentativa do corpo de recobrar as energias para que você possa recomeçar. Só que se você ficar nesse estado durante 6 meses, 1 ano, não é normal. Então é durante um período de luto que você vai passar até que você recobre as suas energias e toque a sua vida. A mesma coisa a raiva. A raiva é necessária para nos fazer agir, para nos impulsionar, para a gente poder defender, muitas vezes, o nosso próprio ego, a nossa família, o nosso patrimônio. Mas se tudo é motivo de eu sentir raiva, se eu sinto raiva muito constantemente, ou se essa raiva está me gerando resultados catastróficos, eu estou destruindo todos os meus relacionamentos por causa que eu sou uma pessoa muito explosiva, eu não consigo me manter no emprego, eu não consigo me manter no relacionamento amoroso, eu estou tendo problemas de convivência de relacionamentos, então essa raiva passou do limite. Então vocês entendem que, como tudo na vida, a gente consegue perceber quando aquilo está gerando situações, gerando resultados que estão sendo ruins, né? Tudo que é no exagero faz mal. Até as coisas boas exageradamente faz mal. Infelizmente. Então as emoções, elas não são em si nem boas e nem ruins. É uma resposta fisiológica do corpo natural do ser humano. Agora, o que você faz com isso, como isso tem afetado a sua vida e o seu dia a dia, é aí que vai fazer toda a diferença. Entendi. Nós já recebemos aqui a nossa primeira pergunta. Ilza Florentino, é isso? Aham. Por que quando a gente está ansioso... Beijo, minha tia maravilhosa. Tem a genética boa também, assim? Ah. Gente, que genética. É linda. Por que quando a gente está ansiosa, geralmente atinge o estômago ou o intestino? Isso acontece comigo. Perfeito, perfeito. Então aí a gente já vai para um outro campo, que é um campo do estudo da energia do corpo, dos centros energéticos do corpo.
Então a gente tem os nossos 7 chakras, né? Que começa aqui, com o chakra coronário, acho que é o coronário, eu esqueci o nome agora, pineal. E nesses chakras, que é os centros energéticos, existem as glândulas que produzem os hormônios. Então, quando você tem emoções como raiva, como medo, essas emoções densas, pesadas, você produz também hormônios que são no chakra, ai meu Deus, como que fala aqui? Suprarrenal. É das glândulas suprarrenais. Então é uma questão de posicionamento do corpo. Existem emoções que você vai vibrar nos chakras que são daqui de cima, o chakra cardíaco, daqui de cima para cá, do peito para cima, que são as emoções que te elevam, amor, alegria, contemplação, entusiasmo, você vai vibrar daqui para cima. Então, tanto do ponto de vista energético, que é o chakra coronário, tanto do ponto de vista das glândulas que produzem os hormônios, você está vibrando daqui para cima. E quando são as emoções densas, pesadas, você vibra daqui para baixo. E é onde você produz esses hormônios na suprarrenal, que é o cortisol, o neurotransmissor também, que é a adrenalina, a noradrenalina, que fazem com que o seu corpo fique agitado e preparado para lutar ou fugir, né? Que é basicamente isso que a gente sente. Então, quando você fica muito nervoso, você está produzindo químicas através desses hormônios, eles liberam essas químicas. E essas químicas atacam essas regiões aqui. Então, você vai sentir. Então, tem pessoas que têm problemas gastrointestinais porque está liberando as químicas ruins, porque tá vibrando essas emoções que são mais densas. Né? A ansiedade, por exemplo, como eu disse, ela é gerada pelo medo. Então ela está vibrando no medo. E quando ela vibra no medo, ela produz essas químicas no corpo que vão atacar essas partes aí. Muito bem. Não sei se eu me fiz entender. Se deu para entender, dona Ilza? Manda aí qualquer coisa que a gente explica de novo. É complexo, eu já me comprometo mas assim, a cobrar a Ellen de gravar um vídeo só falando sobre a ligação aí entre as emoções e os chakras no corpo, onde eles atuam. Sim, vamos fazer. Porque assim, existe um grupo de sintomas que são gerados por essas emoções. As emoções que tem uma vibração mais pesada, mais densa. É uma questão de sentir mesmo, porque a emoção, a energia, a gente não vê, a gente sente. Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês já tiveram a experiência de chegar num ambiente e sentir uma energia, uma vibração mais pesada, mais densa, que parece que te puxa para baixo. Isso daí, na física quântica, é perfeitamente explicável. Porque realmente existe. E essas emoções que são desprazerosas, não são emoções ruins, mas são emoções desprazerosas, elas têm uma vibração mais densa, mais pesada, né? Então, quando esse grupo de sintomas, que eu já falei, problemas de pele, alergias, tem muito a ver com emoções desprazerosas que a pessoa está sustentando ali muito tempo, queda de cabelo, problemas gastrointestinais, gastrite, úlcera nervosa, insônia. Que mais que tem, Daphne, que eu já falei várias vezes dos sintomas no corpo? Engordar, emagrecer, compulsividade, né? Alterações no apetite, alterações no sono. Então, enxaqueca, pessoas que sofrem com enxaqueca. Então, tudo isso é um grupo de sintomas característicos de emoções que tem uma vibração mais densa. Gastrite, né? Sim. Já o próprio nome fala, né?
gastrite nervosa. Nervosa. Porque é do sistema nervoso, que ataca aquela parte do estômago ali. Então, a próxima pergunta, acho que você já respondeu até. A ansiedade causa problemas no sono? Com certeza. Então, tem pessoas que desencadeiam um sono excessivo. É uma forma de fuga dela. Assim também como na depressão. Isso é mais comum na depressão, inclusive. A pessoa ter um sono excessivo, que parece que o sistema está querendo desligar. Mas o mais comum no caso da ansiedade é por causa da aceleração dos pensamentos, é realmente você ter insônia, porque o teu cérebro não desliga. Então a pessoa, ela deita, o corpo dela quer desligar, quer relaxar, mas a cabeça não deixa. Então tá acelerada, tá ali a milhão de pensamentos, né? E pensamentos ruins que levam uma excitação, uma agitação, um estresse, né? Estão gerando um estresse no corpo. Então, isso daí com certeza vai afetar o sono. É muito comum as pessoas que são muito ansiosas terem distúrbios de sono, como por exemplo a insônia, não consegue dormir. O que as pessoas têm que entender é que assim, para você atingir qualquer estado emocional, você teve que treinar muito, consciente ou inconscientemente. Então, hoje eu sofro com sintomas da ansiedade. Hoje eu tenho taquicardia, hoje eu tenho sudorese, hoje parece que eu vou infartar, hoje eu sinto falta de ar, né? Eu tenho crises. Mas isso não começou hoje. Isso não começou hoje. Isso foi uma revolução silenciosa que aconteceu no seu corpo já há um tempo. Então, para você estar manifestando isso hoje, por exemplo, a insônia, você treinou o seu cérebro. Há muito tempo está treinando ele para ele ficar agitado, para ele ficar estressado, para ele não conseguir desligar a hora que você quer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treiná-lo novamente. E todo treino requer prática, requer tempo, requer paciência. Você não vai conseguir do dia para a noite reverter isso. Então, às vezes eu indico a meditação. A pessoa medita hoje e quer dormir uma noite inteira de sono amanhã. Isso não vai acontecer. E se acontecer, que ótimo. Mas ela tem que ter consciência de que muito provavelmente ela vai ter que repetir isso. Por quanto tempo? Por pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias para ela gerar novas conexões, novas trilhas neuronais e para ela adquirir um novo hábito, um novo comportamento. Então, o seu cérebro, ele hoje está condicionado. O cérebro de todos nós, ele é condicionado a alguma situação, alguma resposta. Se a resposta do teu cérebro, na hora de dormir, por exemplo, o condicionamento que você tem hoje não é o que você gostaria, você precisa recondicionar isso. Como? Repetindo e praticando por pelo menos 30 dias. 30 dias você vai criar um novo circuito de conexões que vão fazer o seu cérebro responder de uma forma diferente. E ainda assim, 30 dias é para se tornar um hábito, mas ele também tem que continuar sendo praticado. Porque como qualquer coisa, se você para, você também atrofia aquela parte lá do teu cérebro que aprendeu daquela forma. Então, eu estou dizendo assim, que não é simples, não é um processo tão simples assim. Ele demanda força de vontade, ele demanda persistência, ele demanda paciência, para que você possa ver os resultados. Então, depois de 30 dias, eu garanto, se você repetir, eu garanto que você vai conseguir ter resultados mensuráveis na qualidade do seu sono, por exemplo, né? No caso da insônia. Ou qualquer outro tipo de comportamento que você treine diferente. Perfeito. Então, explica pra gente como identificar
no outro, ou até em nós mesmos, sintomas dessa ansiedade. Como identificar se a pessoa está passando por um período ruim ou se ela realmente precisa de ajuda, se virou alguma coisa patológica. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, né? De pandemia, de todo mundo tá, acho que pelo menos 50% mais estressado do que o normal, né? No trânsito mesmo, tá uma coisa de louco, né? Parece que tá todo mundo fora da casa. Nossa, eu agradeço a Deus todo dia, porque eu não vivo mais nesse mundo. Pois é. Eu pouco preciso dirigir. Como mas identificar? Eu entendo. Sim. A gente identifica pela observação. É estar sempre atento, né? No caso, mudanças de comportamento. A pessoa, ela começa a esboçar esse tipo de comportamento, de não conseguir dormir, às vezes tem crises, né, que nem eu falei. As crises, elas acontecem de várias formas, mas assim, uma forma que é bem fácil da gente visualizar é quando a pessoa parece que vai infartar. Essa é a sensação que dá. A pessoa, ela fica também sem paciência, ela não tem paciência, ela fica com uma inquietação, né? Ela não consegue ficar parada, não consegue ficar fazendo uma coisa durante muito tempo, focada naquilo. Pode desenvolver uma compulsão. Então, assim, é a observação dos sintomas. Tá comendo compulsivamente, tá muito inquieta, tá muito explosiva, muito sem paciência, não consegue dormir, tá com queda de cabelo. Check. Vai fazendo os cheques ali. Tem problema de concentração e foco, não consegue se concentrar em nada. Vamos ver o que mais. Tá com problema de gastrointestinais, tá com enxaqueca. Então, tudo isso são sinais do nosso corpo que alguma coisa não tá bem, né? Então, você vai observar isso. Quando você observa isso, tá apresentando 3, 4, 5 sintomas, é momento, aliás, já passou do momento, né, de você procurar ajuda. Se você não está conseguindo lidar com tudo aquilo sozinho, você precisa procurar ajuda. O que fazer, como ajudar, como proceder, quais são os primeiros socorros durante uma crise de ansiedade? A maioria dos traumas, por exemplo, causados na infância, não é o que aconteceu com a criança, é a reação da mãe. Então, a criança, por exemplo, caiu, quebrou o dente. Para ela normal, quebrei o dente, vou lá e colo outro dente. Mas a mãe surta de um tanto que a criança desenvolve um trauma, né? Aí não quer mais andar de bicicleta, enfim. Então a pessoa naquele momento ela está muito suscetível, ela está muito vulnerável. Então você tem que entender que a forma que você lidar com aquilo vai ser referência para ela também, porque se você ficar mais nervoso do que ela, não vai ajudar. Você tem que manter a calma e transparecer essa calma para a pessoa. E é o que eu já falei em outros vídeos. A melhor arma, a melhor ferramenta que existe contra qualquer situação de estresse, incluindo ansiedade, é a respiração. Então a primeira coisa que você vai fazer é focar a pessoa na respiração dela. Porque primeiro, quando ela foca na respiração, ela tira o foco dos pensamentos. Porque é esses pensamentos que estão apavorando, que estão atormentando ela. E segundo, que quando ela respira lenta e profundamente, ela está conectando o nervo vago ao coração, que esse nervo é o que transmite essa mensagem e deixa o corpo dela mais estável.
Então ela tem que concentrar em outras coisas, além dos pensamentos negativos que estão atormentando. Ela tem que respirar, ela tem que se manter calma e ela tem que entender que a partir do momento que o corpo dela perceber que ela não está numa situação de perigo real, ele vai se estabilizar. Ele vai se estabilizar normalmente, porque o corpo dela, ele tá assim como se ele tivesse num assalto, ou numa guerra. Então a resposta fisiológica é essa, só que não está acontecendo isso na realidade. Então o que ela tem que mostrar para o corpo dela é que está tudo bem. A partir do momento que o corpo entende que está tudo bem, ele mesmo entra em homeostase, ele se regulariza sozinho, o batimento cardíaco vai entrando numa frequência normal, a respiração também, e os sintomas vão sumindo. Muito bem. Agora vamos para uma pergunta aqui um pouco mais descontraída, talvez. Tem como relacionamento entre duas pessoas diagnosticadas com ansiedade dar certo? Vai virar um pé de guerra? O que vai acontecer? Tem como dar certo se essas duas pessoas estiverem buscando tratamento. Não vou nem falar que é uma, é as duas. As duas pessoas têm que buscar tratamento, porque qualquer comportamento, qualquer transtorno, né, transtorno de ansiedade, de pânico, de depressão, tem tratamento. Então não é porque a pessoa está naquela situação, naquele momento, que ela está condenada. Então ela precisa de tratamento, ela tem que ser um ansioso trabalhado. Em recuperação. Então ela tem que ser aquela pessoa que ela pode ter uma predisposição a ter um comportamento mais agitado, mais ansioso, mas desde que isso esteja sendo controlado de alguma forma por algum tipo de tratamento e que seja um tratamento de desenvolver nela os recursos, né? Não só de buscar o alívio com coisas externas, como a medicação, por exemplo, para que ela possa desenvolver autonomia nesse processo e ela mesma aprenda a lidar com a própria ansiedade. Então, o que a gente faz na terapia aqui é dar para pessoas ferramentas, dar para a pessoa recursos para que ela identifique os sintomas, para que ela identifique os sinais, né? Estou ficando ansioso, aconteceu alguma coisa que está me gerando isso. Eu identifico e eu sei como controlar isso. Eu autogerencio as minhas próprias emoções. Esse é o segredo. Eu acho que é a melhor forma. Então, se for uma pessoa que entende essas ferramentas, né, um relacionamento em que as pessoas entendem as ferramentas de autogerenciamento das próprias emoções, da própria ansiedade, não tem por que não dar certo. Porque mesmo elas sendo ansiosas, mais ansiosas do que o normal, elas vão conseguir lidar com isso. Então, no momento que uma está mais ansiosa, ela já vai saber a hora que ela tem que se afastar, o que ela precisa fazer para controlar aquilo, e a outra também vai entender. E ter um pouco de empatia, né, pelo outro, porque a gente tem a tendência a achar que só a nossa dor que dói, né? Sim. A dor do outro é frescura. Uhum. E mesmo quando a gente sofre da mesma coisa, parece que a nossa é mais forte, né? Como nesse exemplo de duas pessoas ansiosas se relacionando. É saber compreender os momentos de alto e baixo da outra pessoa, né? Porque é fácil a gente compreender o nosso, né? Mas acho que o Setembro Amarelo é um pouco sobre isso, né? De entender os altos e baixos do outro. A empatia é uma ferramenta maravilhosa para convívio social, né? Não só num relacionamento amoroso, mas num trabalho de equipe, com os seus familiares, filhos, pais.
Sempre que você consegue praticar empatia com a pessoa, você consegue flexibilizar os seus comportamentos com ela. Então as suas respostas, elas não vão ser tão radicais, porque você está praticando a empatia, você está entendendo o ponto de vista da outra pessoa. Isso também gera em você um alívio, porque aquele peso que você tem, ela fez tal coisa diferente do que eu gostaria, não vai ter tanto peso, porque você vai flexibilizar a hora que você se colocar no lugar daquela pessoa. Muito bem. Lembrando aí, pessoal, se você tiver sua pergunta, envie sua pergunta para nós. A tia Ilza falou que entendeu, agradeceu. É possível tratar a ansiedade sem remédio? Depende do grau da ansiedade da pessoa. Depende muito do grau. E o que isso está acarretando na vida dela, quais os sintomas que está gerando na vida dela. Então, assim, pode ser que ela esteja num nível tão profundo de ansiedade que ela precise sim de uma medicação, de uma estimulação química para ajudar ela a sair daquela situação, daquele ciclo, né, daquela espiral. Era isso que eu queria lembrar. É porque tem umas situações em que a gente se envolve e que gera uma espiral te levando para baixo. Então, se você não faz nada, você chega no fundo do poço, aonde pode, em último caso, né, levar a pessoa, por exemplo, ao suicídio. A gente está no Setembro Amarelo, reforçando essa conscientização contra o suicídio, porque é o fim da linha para todos os transtornos emocionais, psicológicos, que a pessoa ela não consegue mais conviver com aquela situação a ponto dela querer tirar a própria vida. Não porque ela não se ama, mas para aliviar o sofrimento. O sofrimento é tão grande que ela prefere tirar a própria vida para acabar com tudo isso, com o sofrimento. Então você tem que tomar cuidado se você não está entrando numa espiral, porque essa espiral ela vai aumentando e vai levando você cada vez mais para baixo. Se você tiver já nisso, às vezes é recomendado sim que você tome uma medicação para você sair daquela situação. Mas eu falo assim que não sendo uma causa patológica, genética, uma questão mais profunda, eu acredito que 6 meses é o suficiente para você estabilizar as químicas do seu corpo e ir treinando o teu cérebro para não precisar mais daquilo. O problema é que as pessoas, como elas entram, que eu falei, né? O que deveria ser a última alternativa se torna a primeira, elas entram também numa espiral de dependência química daquela droga. Porque não vamos esquecer que os medicamentos são drogas lícitas. E como qualquer droga, gera dependência, gera vício, gera condicionamento do cérebro, gera adaptação, porque vai chegar uma hora que o seu corpo ele vai se adaptar àqueles níveis químicos e ele vai pedir mais. Então ele vai pedir para que você estimule ele ou com uma dose maior ou com um estímulo diferente para ele poder te dar uma resposta, porque chega uma hora que para de fazer efeito. Então é isso assim, usar a medicação com consciência, não como assim, isso é um recurso e isso não está ocasionando nada no meu corpo, então eu posso usar isso indeterminadamente. E eu vejo isso acontecendo muito com as pessoas. Então a pessoa ela entra num ciclo de medicação para ansiedade, depressão, tristeza, pânico, essas coisas. E aí se passa 1 ano, se passa 2 anos, se passa 3 anos, 4 anos, e ela só vai trocando as drogas. Vai mudando as drogas, vai aumentando o número de comprimidos, de dose, e isso daí é muito ruim,
porque a partir do momento em que você dá para o teu cérebro uma química sintética, inconscientemente ele começa a entender de que ele não precisa mais produzir aquilo. E aí, para você reverter isso, esse processo todo dentro de você, é muito mais complicado, é mais complexo, mais trabalhoso. Dá para fazer, só que vai ser muito mais trabalhoso. Então, vamos pensar em desenvolver habilidades para lidar com os problemas da vida, né? Com as circunstâncias adversas da nossa vida. Não só ficar pensando em amortecer isso com álcool, com droga, com remédio, porque isso não vai resolver. Muito bem, muito bem. E que tipo de método você usa? Necessariamente a hipnose, mais da psicologia? Então eu uso a psicanálise, que é uma interpretação do inconsciente através da fala e através dos gestos também. O que a pessoa fala, como ela se comporta, o que ela faz. Tudo isso, quando a gente se comporta, quando a gente se expressa, a gente está expressando os nossos pensamentos conscientes e também a nossa programação, o nosso padrão subconsciente. Então a psicanálise ela faz essa leitura do que a pessoa está, do implícito, né? O que ela está comunicando além das palavras. E então a gente vai retornando, porque é uma terapia que retorna, dá esse feedback o tempo todo desses elementos subconscientes que a pessoa não tem conhecimento consciente. Então ela vai falando e o psicanalista vai recebendo, interpretando e devolvendo para ela essa informação, para que ela possa colocar essa informação no campo do consciente e trabalhar aquilo da melhor forma, de acordo com o que for direcionado para ela, né? Indicado para ela. A PNL, que são técnicas rápidas de reprogramação mental, que agem ali na estrutura do cérebro, mudando, sobretudo, as submodalidades. Ou seja, a gente recebe a realidade de fora e interpreta ela através do nosso mapa mental, do nosso filtro, que cria uma submodalidade no nosso corpo, que por exemplo, a pessoa ela tem fobia de barata. Para alguns que não tem, a Daphne já balançou a cabeça aqui. Para quem não tem, pode parecer uma coisa maluca, mas tem gente que tem muita fobia de barata. Mas o que acontece? A representação mental que ela criou quando ela teve o trauma, porque toda fobia ela é gerada por uma situação traumática, ela tem uma barata enorme na cabeça dela. Então quando ela imagina uma barata, essa barata é um monstro enorme na cabeça dela. É uma submodalidade, então a gente age naquela submodalidade transformando essa barata numa baratinha, para que ela possa ver aquele inseto, né, como ele verdadeiramente é, não com aquela proporção que ela registrou no inconsciente dela. E a hipnoterapia, que a hipnoterapia é uma técnica que, através da indução ao relaxamento, abaixa as ondas cerebrais e faz com que a pessoa, o subconsciente dela, fique muito mais aberto, muito mais receptivo para receber novas sugestões que são mais eficazes para a vida dela. Então, se ela tem, por exemplo, muito medo de falar em público e agora ela assumiu uma função em que ela vai ter que se expor, ela vai ter que falar em público, o que ela precisa fazer? Ela precisa reprogramar essa parte do cérebro dela que criou esse bloqueio. Então, através da hipnose, a gente consegue fazer isso. A gente consegue colocar ela num estado favorável, onde ela vai ensaiar mentalmente situações em que ela está falando em público, mas ela está ali com todos os recursos, ela está segura,
ela está em paz, ela está confiante, ela está tranquila. Então a gente coloca esses elementos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real e o que é imaginado. Não diferencia. Tanto que quando a gente assiste um filme, se a gente estiver muito concentrado, muito hipnotizado no filme, porque na verdade é isso que acontece, a gente começa a sentir as sensações daquele personagem, mesmo não estando vivendo aquela situação, aquela experiência. Então a hipnose é isso. Ela cria uma situação, ela cria um cenário, né, no caso de visualizações futuras, ideal, onde você tem um comportamento que você quer ter, você tem uma resposta que você quer ter. E também para situações traumáticas do passado. Então, muitos traumas estão na infância. Na infância, a criança não tem todos os recursos necessários para lidar, porque o aprendizado dela está incompleto. Então surge uma situação inesperada, impactante e ruim, ela não sabe lidar com aquilo, é onde registra o trauma. Então depois de adulto, você volta naquela situação e você dá um novo significado, com todos os recursos que você tem hoje. E que também o seu terapeuta vai te orientando, vai te direcionando a colocar naquela situação. Para quê? Para que aquele evento não produza os mesmos sintomas limitantes que te bloqueiam, que dificultam a sua vida. Entendi. Cláudio está aqui mandando linda. Tá. Vocês nem se viram agora no almoço, né? Foi um para cada lado. Aí, patrão, um salve aí pro patrão. Vamos ver na live dele. Ele fez uma declaração, Eu vi. Última pergunta, então. Eu tenho todos os sintomas de ansiedade. Consigo identificar em mim todos esses sintomas que você citou, mas não me sinto doente. É complicado. O que fazer? Como agir? Essa pessoa, ela tá tentando tampar o sol com a peneira ou realmente é possível ter os sintomas ali e não ter nenhum nível agravado? Porque assim, por experiência, ela não se sente doente agora, mas vai chegar um ponto em que isso vai tomar uma proporção tão grande que é onde começa a expressar os sintomas psicossomáticos e ela vai ficar verdadeiramente doente. Então, uma doença, por exemplo, que está muito associada ao estresse e que acomete uma parcela muito grande da população é a hipertensão. Então, isso está reverberando no corpo dela, mesmo que silenciosamente. E aí, de repente, ela vai no médico, faz exames de sangue e percebe que ela está hipertensa. Então, o que levou? Ou a diabetes. Por quê? Porque quando o nosso corpo está estressado, o nível de açúcar aumenta e sobrecarrega o pâncreas. Então, seu pâncreas está ali funcionando sobrecarregado. É a mesma coisa de você querer atravessar uma rodovia em primeira marcha. Vai chegar uma hora que o motor não vai aguentar, ele vai fundir. Então, o nosso corpo em estresse, ele fica assim, ele fica sobrecarregado. Ele funciona? Funciona. Mas ele está funcionando, colocando muita energia. Ele está funcionando, se esforçando muito para isso. Então, todas as funções do nosso corpo, né, elas estão acontecendo, mas de uma forma muito, muito pesada, muito forçada. E vai chegar uma hora que a conta vem. Então, assim, infelizmente, é muito comum as pessoas procurarem ajuda, tanto na parte física quanto na parte mental, justamente quando está nas últimas, quando a situação está insuportável, quando está no último limite. E aí você consegue tratar, mas vai ser muito mais difícil. E dependendo das coisas que você desencadeou no seu corpo, talvez seja irreversível.
Então eu vou dar um exemplo aqui de mim. Vou dar um exemplo de mim. Eu, antes de conhecer todo esse universo do desenvolvimento humano, do poder da mente humana e o poder que a gente tem de produzir as próprias químicas, eu trabalhava numa empresa e que eu estava submetida a uma gerência que me gerava muito estresse. Muito estresse. Eu fiquei 1 ano vivendo, imagina um corpo, um organismo, 1 ano estressado. Não tem um corpo que aguente, entendeu? Porque o estresse, ele é uma resposta rápida do nosso corpo, é uma energia extra que a gente tem para resolver uma situação de perigo. Mas a gente não consegue viver assim o tempo todo. Porque quando o nosso corpo está em estresse, o nosso sistema imunológico para, as nossas células de crescimento, elas estacionam. Porque o nosso corpo está preocupado naquele momento em se proteger. É autoproteção. E eu fiquei 1 ano com o corpo embebedado de químicas ruins, como a noradrenalina, adrenalina, cortisol. O que gerou e que desencadeou? Um hipotireoidismo, que também é associado a esse tipo de situação. E agora é muito mais difícil para mim reverter isso, que é uma doença crônica autoimune, do que se eu tivesse observado aquela situação naquele momento e tivesse procurado ajuda. Uma dor crônica que eu melhorei bastante, mas isso gerou aqui tensão muscular. Isso gerou uma artropatia, uma bursite, uma tendinite no meu ombro. Hoje, graças a Deus, está estável, mas eu desencadeei essas doenças aqui. Por quê? Estresse. Então, se eu tivesse esse conhecimento antes, com certeza eu teria procurado ajuda para não gerar sequelas no meu corpo, que até hoje eu tenho que trabalhar com isso. Entendi. Então, o conselho que a gente dá para vocês é, em primeiro lugar, fale, coloque para fora e procure ajuda. Exatamente, exatamente, é isso. Igual a hashtag, ansiedade não é frescura. Não é frescura, né? Porque por muito tempo pensavam que, sim, que era frescura, que era mimimi, depressão. que era... Depressão também sofre muito preconceito, né? Sofre. Que é frescura, tudo que é relacionado à psique. E mal sabem as pessoas que é a psique que comanda todo o resto. Então, se a gente consegue se adoecer e consegue se curar através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, infelizmente, é uma cultura materialista que privilegia as coisas que se podem ver, tocar, né? E como a mente humana é uma entidade subjetiva que não se vê, não se toca, só sente, as pessoas não dão valor. Mas eu acredito que a gente está num movimento de mudança. Está mudando. Tá. As pessoas estão vendo o quanto isso é importante. Isso aí. Pode se despedir então, Ellen. Estamos chegando ao fim. Muito obrigada, gente, pela audiência de vocês. Essa live vai ficar gravada, disponível para vocês depois. Se surgir alguma dúvida que vocês não perguntaram agora, fiquem à vontade e até a próxima live.